estamos iniciando mais um programa Página Bíblia, querendo agradecer desde já os nossos mestres que aqui estão disponíveis e à vontade para iniciar conosco esse programa de hoje, esse estudo de hoje. Espero que você esteja com todo o material aí disponível, porque Pedro está prometendo fazer uma revelação enorme aqui para a gente através de sua comunidade. Estamos iniciando a carta de São Pedro, né? Então eu peço que você já vá separando o seu material, mas eu quero agradecer primeiramente a presença do diácono José Carlos aqui conosco. Obrigada, diácono. Eu que agradeço, uma imensa alegria estarmos aqui para meditarmos sobre a palavra do Deus vivo. Obrigada, Padre Carlos, por sua presença. Olá, queridos, tudo bom? A gente sabe que todos eles são assim ocupadíssimos, cheios de tarefa, comunidade para conduzir, o Asilo São João Bosco para também, dependendo deles, da decisão de cada um deles. Então, a gente quer agradecer essa disponibilidade, porque a gente sempre sabe que aquele que muito tem é aquele que a gente vai pedir. Porque sabemos que se ele assume muita coisa, é porque ele já consegue rebolar nos 30, né? Então, você que já separou seu material, vamos fazer o estudo hoje do versículo 13, no primeiro capítulo de São Pedro, até o 20. Vai interromper um pouquinho ali na metade do assunto, mas a ideia aí é completa. Aí no segundo bloco a gente lê o restante. Então vamos iniciar nesse texto que vai falar dos requisitos da vida nova. A comunidade vai dizer assim: por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consintais em modelar vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se chamais Pai aquele que com imparcialidade julga a cada um de acordo com suas obras, comportai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio, pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que fostes resgatados da vida fútil que herdastes dos vossos pais, mas por sangue precioso, como de cordeiro sem defeitos e sem mácula, Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. Nós vamos parar aí, depois nós continuamos o segundo bloco com o restante do texto, mas eu quero primeiramente, eu vou pedir, eu sempre gosto de pedir, uma situação do cenário da época em que a comunidade vive, quando ensejou que São Pedro enviasse essa carta. Ou ele, ou alguém da comunidade em nome dele, que nós sabemos que isso aqui pode ser uma pseudonímia, ou seja, uma carta que foi escrita por alguém que usou o nome de Pedro, não é isso, padre? Então, como que seria o pano de fundo dessa época? Como foi falado no programa anterior, né, com o diácono José Amaíla, quando introduziu essa carta, não se tem certeza da época da carta, do escrito da carta, se foi pelo ano 60, ou seja, né, poucos anos após a morte e a ressurreição de Jesus, e, portanto, pelo próprio apóstolo Pedro, ou se ela é mais tardia, ao redor do final do século I, já anos 90, quase 100, que seria, então, algum discípulo da comunidade de Pedro, né, que aqui escreve. Mas o que é comum nessa carta, né, que se percebe com clareza, são algumas coisas. Por exemplo, é uma comunidade que ela se viu despojada, né, de seus bens, ou já era, desde o início, constituída de pessoas bastante carentes no sentido de posses, né? Então, a gente vê que continuamente a carta, né, a primeira carta de Pedro, se refere a essas pessoas como aqueles que não têm posses, não têm morada permanente. Não é claro que todos nós, ele fala aqui, mesmo nesse trecho que nós lemos, né, enquanto estivemos no nosso exílio na terra. Né? Isso quer dizer o quê? A nossa passagem no mundo é passageira, de fato, né? E nos encaminhamos para a morada definitiva no céu. Mas é uma comunidade de pessoas que não têm realmente terrenos, né, posses colocados. E outra coisa que se vê
com bastante clareza é que, semelhante às comunidades de São Paulo, a maioria delas, a comunidade é composta da maioria de pessoas que antes eram pagãos, não eram judeus. Aqui mesmo também nesse trecho, quando ele chama a obediência, dizendo, né, não conformeis a vossa vida com aquilo que herdaste de vossos pais, claro que não está falando de judeus, né, que já tem todo o Antigo Testamento, todo o chamado à santidade que ele repete aqui, mas eram pessoas que viviam, então, de uma maneira dissoluta, de acordo com o espírito da época, né, dos pagãos, dos gregos. Então, esse é o contexto principal que se reflete aqui também nesse nosso trecho, né? Muito bem, diácono, o senhor acha que, nesse caso aqui, ele vai estimular a comunidade a sempre ter a busca por essa santidade, que é o espírito vigente, que deveria ser o espírito vigente na comunidade cristã que se inicia, né? Sim, esse trecho, essa perícope, São Pedro, ou a comunidade petrina, está aqui incentivando, está catequizando a comunidade no sentido de que haja uma coerência entre a fé que essa comunidade professa com a boca e a fé que é vivida verdadeiramente. Então traz vários conselhos e ele usa essa forma de antítese, né? Entre o antes e o depois, como era no tempo em que se vivia o paganismo e como deve ser, o dever ser da vida do cristão depois que aceita Jesus como Senhor, que é regenerado pela palavra de Deus, vamos ver no finalzinho, como deve ser a vida dessa pessoa, como deve ser a vida de testemunho, não mais nas coisas antigas, mas vida nova em Cristo, não é? Sendo imitadores do Pai, e isso é muito bonito, porque o filho geralmente imita o comportamento do pai. E então, São Pedro remete ao livro do Levítico, que ensina a ser de santos, como eu sou santo. Então, também, a exemplo de São Paulo, que diz para a comunidade, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Pedro também exorta a comunidade, exorta a nós todos a sermos imitadores do Pai na vivência de uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida que testemunhe o amor, porque a base da santidade é o amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Você fala aí, diácono, em perícope. Na realidade, é até bom falar, porque é uma terminologia técnica, né? Sim. Então, é bom dizer, porque alguns que já acompanham nosso programa de antes, com certeza já têm anotado. Mas os novos... Sim, perícope é um trecho da Sagrada Escritura, né? Um versículo ou vários versículos, unidade, um trecho, né? Um recorte da Sagrada Escritura. Podemos dizer um trecho da palavra de Deus. Padre Carlos, eu posso... trecho, por exemplo, a gente hoje estamos estudando, então, 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 25. Isso é um trecho que trata de um assunto mais ou menos unitário, né? Então, isso é que se dá o nome de perícope. Uma ideia, que tem uma ideia única, no caso, Por né? exemplo, uma parábola de Jesus com a sua explicação, então tem todo um desenvolvimento, né? Certo. Então isso a gente pode verificar que ali tem uma mensagem mais ou menos completa, né? É uma unidade dentro de um escrito maior. Então a isso se chama perícope. Mas essa terminologia eu posso usar só dentro de assuntos teológicos ou essa expressão pode ser usada, vamos dizer assim, juridicamente? Eu não sei falar. Seria talvez inadequado isso Nós aí? não temos formação Bom, judiciária, né? Mas eu creio que trecho de uma obra literária pode, né, pode ser aplicado, pelo menos talvez, por analogia. se tiver essa mesma ideia de estar se tratando de um assunto dentro do mesmo contexto. Muito Mas bem. teologicamente, Certo. essa unidade... Normalmente, em outros escritos, como aqui na Bíblia, a gente tem capítulos ou artigos ou coisa do tipo. Eu não sei se usa. Bom, mas vamos para frente que não é esse o nosso, nosso campo. Não, mas é bom saber, sabe por quê? Nós estamos vivendo uma época em que a teologia está muito inserida dentro do jurídico, porque a gente vê que o jurídico, ele retirou da teologia muitas terminologias. O cânon, a questão algumas expressões que são
puramente teologais acabam se emprestando para alguma força de expressão jurídica e vice-versa também. Porque né? quando se fala Então, de cânon, etc., lembra que o direito canônico, no caso, é anterior, né? Exatamente. O próprio Novo Testamento, no caso. Mas então vamos ao que nos interessa, como já dizia o padre Carlos, voltando a essa questão da santidade. Isso, que é o quando principal. ele se reporta ao Levítico, onde traz: sede santos como eu sou santo. Isso está, então, em duas passagens do Levítico, se quiserem procurar, né? A mais cabível é 19:2. Livro de Levítico, 19:2. Está lá para trás, né? No começo da Bíblia, no Pentateuco. É o segundo livro depois de Êxodo. Primeiro livro depois de Êxodo. Isso, então, Gênesis, Êxodo, Levítico. 19:2. Vamos lá. É bom porque aí vocês vão tendo tempo também de procurar na Bíblia de vocês, 19:2, exatamente, vai dizer: fala a toda a comunidade dos israelitas, tu lhes dirás: sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. E aí começa uma série de coisas, inclusive, né, recorda alguns mandamentos, e tem todo o chamado Código de Santidade, né, nesse livro, onde estão muitas e muitas e muitas normas, né, que Deus coloca através de Moisés para o povo, buscando que esse povo viva sem se misturar, não é, com os ídolos e com as coisas do mundo. Então, aqui tem essa recordação aqui de Pedro tomando isso, ou seja, dizendo o quê? Quando Pedro recorda, né, sede santos como eu sou santo, que está aí no Levítico, continua a manifestar exatamente o quê? Que a vontade de Deus a nosso respeito, como seu povo, como seus filhos, é que sejamos santos, né? Também vai haver um paralelo, mas não vamos ler, né, por causa do tempo. Em Levítico 11, 44 a 45, também repete essa mesma frase, mas num contexto um pouco diferente, está falando ali da questão alimentar, inclusive, né, que o povo de Deus, o judeu, né, era proibido de comer diversos alimentos. E também a gente queria recordar aqui a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, também ali São Paulo faz uma referência a isso, né, viver a santidade. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 5. Também, como na carta de Pedro, falando a respeito da vida cristã. Portanto, é esta a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões como gentios, que não conhecem a Deus. E assim por diante, vai falar outras coisas. Então veja que o contexto, né, quando chama Pedro à santidade, é muito semelhante a esse que Paulo também fala para as suas comunidades. Ali, São Paulo é um pouco mais explícito ao falar da questão da sexualidade, mas aqui São Pedro, no nosso trecho, não chega a tocar especificamente, mas quando fala, né, não vamos moldar a nossa vida de acordo com a herança do paganismo, né, mas viver santamente agora, certamente também faz veladamente referência a essa e outras tantas coisas, né? Então a vontade de Deus é que sejamos santos, né? E a santidade é a vocação, é o chamado de Deus para todos aqueles que se aproximam, então, com fé da sua pessoa, né? Que acreditam no próprio Pai e agora em Jesus também, não é? Então, isso é o fundamental que vai guiar, né, todos os outros conselhos, né? Tudo aquilo que é pedido para nós como ordem, como exortação, como conselho, como mandamento da palavra de Deus, é buscando uma vida santa. Diácono, aqui já mais para frente, aí, a partir do 17, do 18 mais especificamente, essa carta de São Pedro vai dizer que vós, pois, sabeis que não foi com coisas perecíveis, com prata, ouro, que fossem resgatados, mas com o precioso sangue do Cordeiro. É interessante essa comparação, porque ele coloca como coisas perecíveis materiais nobres, muito nobres. Ele poderia ter citado coisas muito, muito mundanas, muito acessíveis. Ele colocou, não é o melhor do perecível, ainda não se compara
com o sangue precioso do Senhor, né? Exato, ele nos leva ao sentido último na nossa vida de cristão, que é o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor, e a justificação do cristão pelo sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado, e remete também ao Antigo Testamento, ao cordeiro que era imolado durante a Páscoa, também aquele sacrifício que era feito fora da congregação, do chamado bode expiatório, pela justificação dos pecados. Então, ele lembra para cada um de nós que nós fomos comprados e que nós somos pertença, que nós pertencemos a Cristo. E não fomos comprados por dinheiro, prata, ouro, mas pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como já vimos tanto nos sinóticos, no Evangelho de João, na própria carta de João. O Apocalipse também se refere a esse Cordeiro que, pela sua morte, nos salva da nossa morte e nos traz a vida eterna e a salvação. Quando diz, né, do cordeiro sem mancha, temos em Êxodo 12, quando fala exatamente como falou o diácono do cordeiro pascal, né? Êxodo 12, versículos 5, 7 e 13, quando a família, né, vai celebrar a Páscoa, será um animal sem defeito, macho de 1 ano, cordeiro ou cabrito. Vós o guardareis até o dia 14 do mês, e então toda a Assembleia de Israel o matará ao entardecer. Com um pouco do sangue aspergireis os dois batentes e a travessa da casa onde tiverdes comido, para que não fossem então, né, mortos os filhos, os primogênitos. Então aí que faz referência ao Cordeiro Pascal, né? Esse Cordeiro Pascal dá uma libertação, a vida nova, mas ao mesmo tempo, né, livra da morte. Ok. Eu vou pedir um pequeno intervalo, porque ainda temos o restante desse texto para ver, no final do capítulo 1, e nós já voltamos.